Ora viva, muito boa noite, bem-vindas, bem-vindos a mais um passo, 55º, 55 passos, 55 níveis. Lembrem-se que isto é uma escada de aprendizagem e de evolução. E hoje, especialmente entusiasmado, excitado também, contrariamente à noção de nervoso, aprendi isso há pouco tempo com o Simon Sinek. Que na verdade nós podemos mudar subtilmente aquilo que sentimos para nos ajudar também a comparecer perante os desafios que a vida nos chama. E assim dou-vos as boas-vindas a mais esta aula, mais esta partilha, mais este espaço. Cada vez mais se pretende que nos sintamos em casa, um espaço seguro, íntimo, de partilha, de aprendizagem, num espaço sagrado. Hoje com o 55. Relembro, porque hoje senti em especial isso ao preparar esta aula, que tudo isto tem uma preparação, não é? E todas as 54 aulas anteriores têm uma sequência que culminam hoje, e é sempre assim. Nós damos um passo e a seguir estamos preparados para o próximo e vamos nos desenvolvendo e crescendo, e é isso que faz esta escola também, com as pessoas que vai acompanhando. Começando por mim em particular, que lá está, fundei, tive esse privilégio, essa honra e esse desfrute, aprender a desfrutar deste processo de fundar esta escola e de acompanhar, no fundo, cumprindo o meu propósito de vida e a minha missão de vida. Imensa gratidão. Convido-vos a fazer então a meditação de integração e puxando, convocando naturalmente aquilo que terá que acontecer hoje, mais uma vez, sentindo, sentindo, enraizando. Hoje, também em particular, quero relembrar esta semana, um, no dia 5, fez 5 anos. Houve também um portal importante, 5 do 5, do 5, 2021. Transformação está aí a acontecer, a expansão de consciência. Mas também faz 5 anos que a minha tia faleceu. Uma tia que foi também uma mãe para mim em determinada altura. E sempre me incentivava também, um pouco à semelhança do meu pai, a ser um pouco melhor e a estabelecer qual é então o projeto. E muito lhe agradeço as aprendizagens e hoje relembro em particular e honro também. Também esta semana, de forma muito surpreendente, a Tânia Banza de Brito, uma querida amiga minha, que me ajudou muito. Aliás, foi ela que incentivou o meu primeiro direto, convidou-me para fazer o primeiro direto há mais de um ano atrás para a Rede dos Terapeutas Unidos, e teve uma importância decisiva. Também teve numa das minhas sessões há 2 anos atrás. E a minha conterrânea, alentejana, faleceu, voltou a casa, voltou a tudo. Mas há aqui uma dor, há aqui uma perda, e de alguma forma também esta meditação inicial é para ela e por ela. E é isso. Hoje queria relembrar essas duas pessoas em particular. Antes de mergulharmos na sombra, antes de mergulharmos neste tema, que é bem desafiante, que incentiva que realmente nos expressemos de forma honesta e vulnerável, e é isso que também se incentiva a vossa participação em particular. E, e é isso, é isso. Sem demais, vamos enraizar, vamos convocar, vamos honrar e relembrar, especialmente as pessoas que mencionei hoje, importantes para mim no meu percurso em particular, e que se assinala essa partida esta semana. Imensa gratidão e até já. Vamos parar, respirar, sentir, observar e perceber então o que é que naturalmente a vida chama por nós hoje, aqui e agora. Até já.
Convido-vos a fazer pelo menos mais uma respiração profunda. Posso deixar também de agradecer em particular a Vanessa Spencer, mais um tema original a começar estas aulas. É assim um grande privilégio e honra contar com a tua voz. Até já. Muito grato. E vamos a mais um mergulho no mistério da vida. E hoje, em particular, a sombra, enfim, sempre a relembrar a minha história, porque aquilo que fazemos e aquilo que partilhamos tem a ver muito com aquilo que vivemos, não pode ser de outra forma. E ainda me lembro o primeiro blog que eu lancei, precisamente chamava-se o Schattenjäger, o Lord Schattenjäger, inspirado também no meu cão Lord, e que basicamente é inspirado num jogo da minha adolescência e início de idade adulta, digamos assim, o Gabriel Knight, em que literalmente se traduz, é uma aventura gráfica também sobre salvar o mundo, e literalmente se traduz o Shadow Hunter, o caçador das sombras. Hoje estou aqui depois de muitos anos de ter jogado esse jogo, mais de 20. E de alguma forma essa forma é muito curioso porque desde aí já o blog chamava o desenvolvimento integral como objetivo. Reparem, isto são tudo pistas para não menosprezarem nenhum ponto e aspecto da vossa história. Por isso é que o primeiro nível da escola é esse exercício. Vamos escrever a história de 7 em 7 anos, vamos relembrar os pontos essenciais e a partir daí vamos construindo este nosso ego, como vamos ver hoje também é muito importante neste tema. E então, esse buscador, no fundo, esse caçador hoje transformou-se no peregrino, no buscador da sombra. E é muito o que se faz na terapia transpessoal, por isso é que vamos hoje também mergulhar aí. Estou cada vez mais a subir de nível também nesse aspecto. Estou agora a fazer o terceiro ano do curso. Um caminho que foi iniciado em 2013, de ligação a esta escola, que tem sido incrível para eu fundar esta minha escola, foi muito importante e continua a ser essa aprendizagem. Então, o que é a sombra? O que é para vocês a sombra?
Vamos começar, como sempre, com o início, com o significado da palavra, a origem da palavra. E hum, é muito curioso porque até aparece no dicionário que sombra é um nome feminino que depois está logo ali descrito que tem uma origem duvidosa ou misteriosa, digamos assim. E reparem, pode ter uma conotação boa ou má, dependendo da nossa interpretação, dependendo da nossa vivência. Eu gosto muito daquela frase que a mãe da minha filha algumas vezes diz que para além do bem e do mal há um jardim e lá nos encontraremos. E é aí que hoje vamos buscar esse equilíbrio, vamos buscar essa, enfim, esse como viver a sombra também na matéria, não é? Algo que nos puxa, a alma chama, digamos, ao espírito, mas temos que viver aqui e agora. Então, mais uma vez, o foco é sempre como é que cada um destes temas, cada uma destas práticas, cada uma destas vivências se traduz na qualidade da nossa vivência diária, no nosso dia a dia. Esse é o ponto fundamental. Mas reparem, indo ao significado da palavra ainda, pode ser conotado como ausência de luz ou uma menor luz. Eu pus na fotografia de lançamento desta aula a minha sombra. Portanto, reparem, e tão bom que é às vezes nós sentarmos à sombra de uma árvore, não é? E para realmente conhecer a árvore, conhecer a pessoa, é preciso sentarmos à sua sombra. E é isso que vamos fazer hoje. Vamos aprender um pouco mais como é que nós nos podemos acompanhar primeiro, sempre nós, a nossa sombra, para poder então acompanhar outros. No fundo, relembro, isto é o 55º nível desta escola. Muito trabalho foi feito anteriormente e é importante essa revisão, essa integração. Foi o que aconteceu comigo e hoje estou aqui de alguma forma mais capaz também de trabalhar este tema com especial dedicação e profissionalismo também. E é uma arte subtil que hoje vamos continuar a treinar. E reparem, no fundo, esta sombra tanto pode ser uma prisão como uma proteção. Portanto, muita aquela conotação também, estás aí à sombra da bananeira, ou neste caso no Alentejo, à sombra do chaparro, como que de alguma forma um sentido pejorativo ou de julgamento não estás a fazer nada, não é? E há muitas vezes este lado nosso sombrio que nós escolhemos esconder do mundo, muitas vezes também pode ser a chave para o tesouro que nos permite explorar todo o nosso potencial, no fundo. Portanto, é esta dança. E também muitas vezes é descrita a sombra como a alma de um morto, portanto, este sentido fantasmagórico, misterioso, enfim, de segredo, e é isso que também fascina este mistério, esta reverência a este mistério. De alguma forma, esta questão sombria remete para um anonimato, aquilo que nós não queremos partilhar com o mundo porque temos alguma vergonha, alguma culpa, enfim. Porquê que isso acontece? Hoje vamos relembrar isso também, aprofundar um pouco mais. E, enfim, uma coisa é certa, a nossa sombra está sempre connosco, sempre. E então, quanto mais cedo nós aprendermos a reconhecê-la e a integrá-la, mais fácil também será nós caminharmos de forma inteira. E esta é a questão fundamental também, porque se nós não o reconhecemos ou o reprimimos, há aqui uma divisão do ser que é altamente, pode ser altamente problemático e fonte de dor e de doença. Vindo na sequência da aula anterior da 54, mais uma vez isto tudo se encaminha, tudo se interliga, quase de forma mágica. É mesmo, tudo, absolutamente tudo reflete este plano maior. E então é isto, portanto, de alguma forma, ainda me lembro, enfim, mesmo na formação que fiz com o Rui Gabriel, que ele adorava esta minha visão subversiva. Hoje vou passar um pouco mais aquilo que é a minha visão, que no fundo também poder partilhá-la com o mundo cada vez mais, ter essa capacidade, essa abertura, essa permissão, permite-me, no fundo, muitas vezes a nossa sombra é a nossa maior luz, no fundo. Portanto, é esta dicotomia, este paradoxo entre a cava dos esqueletos, mas também pode ser o baú dos tesouros, e é a mesma coisa. E então este é muito, muito, muito interessante e muito poderoso quando nós realmente, nos permitimos conhecer, abraçar a nossa sombra exatamente como é. E isso implica um grande
uma grande aceitação da nossa própria história. Ok? E pronto, basicamente, hoje vamos por aí, vamos mergulhar nesse tema. Não hesitem em participar, é sempre mais rico. E então, depois de definir de forma mais, no fundo, indo ao dicionário, o que é que isto quer dizer? A sombra também é um nome feminino, relembro, portanto, este misterioso e subtileza também do feminino, mas ao mesmo tempo algo muito poderoso. Mas há uma definição psicológica do Carl Jung, que no fundo a sombra é definida como uma personificação de certos aspectos da personalidade inconsciente, não adicionadas ao complexo do ego. Por diversas razões, nós escolhemos não partilhá-la com o mundo, digamos assim. Está lá, escondida, subterrada, inconsciente. Porquê que será que isso acontece? Já iremos ver. Tem muito a ver com a aula 52 da criança interior. Mas realmente, basicamente, tudo o que não nos permite expressar de forma segura, lá está, como se estivéssemos em casa, realmente em casa, é isso que se pretende. Há um lado escuro que não é vivido, que não é reconhecido, que é reprimido e é rejeitado, de alguma forma. Isto é a definição psicológica da sombra no processo terapêutico, no processo de acompanhamento, no processo de sanação, no processo de desenvolvimento do nosso ego e da nossa missão de vida, no fundo. Muito relacionado com o que se faz nesta escola ao longo destes 6 níveis de acompanhamento individual. E então, ou simplesmente todo o inconsciente, tudo aquilo que não está consciente. Relembrar o número 22, da consciência e de, no fundo, que era trazer à luz, trazer à matéria, que é o culminar daqueles 3 pilares da presença. Para a semana iremos voltar provavelmente à questão da presença, com o valor da presença, aprofundar um pouco melhor esse tema, porque tem um pouco muito a ver, também a ver, é muito curioso, porque está à medida que vamos fazendo o caminho. Eu não sabia ainda qual era o tema da próxima semana, mas ao estudar hoje, de alguma forma isso se revelou. É assim, repara, é muito importante. Nós damos o passo e de repente vai-se revelando o caminho. É uma descoberta permanente, é uma aventura permanente. Então é fascinante ir fazendo o caminho. No fundo também tem muito a ver com o nosso ego. Não é? Esta sombra, aquilo que nós escolhemos ou não manifestar, de alguma forma está relacionada com o nosso ego. E no fundo o ego é a parte que nós achamos que somos. E muitas vezes é só uma parte. É isso mesmo. Nós escolhemos, ok, eu sou isto. E então, às vezes algumas partes estão escondidas. Porque no fundo o ego defende a personalidade. Já iremos ver. É muito curiosa esta relação do Jung, em que distingue aqui o ego da persona, que no fundo é aquilo que nós apresentamos ao mundo. O ego, no fundo, tem tudo, mas nós podemos escolher aquilo que apresentamos ao mundo. E o ego funciona aqui como este mediador. De alguma forma é definida desta forma, uma instância psíquica regida pelo princípio da realidade que nos impele a agir de acordo com as regras, tradições e ordem. Enfim, de alguma forma protege-nos e este instinto de sobrevivência que nós vamos desenvolvendo à medida que vamos crescendo, logo desde pequeninos, não é? E então este ego é um mediador entre o conteúdo inconsciente da psique que pode ameaçar as ideias pré-concebidas do mundo. Esta questão do ego foi abordada muito na sexta aula, a primeira atitude fundamental da mente principiante. Hoje retirei as 8 atitudes, voltei à criança. Já vão perceber porquê, porque muitos dos aspectos da sombra acontecem quando a criança é ferida. Relembrar a aula 52, o passo 52. E enfim, de alguma forma é assim. Nós estamos sempre um pouco aqui nesta dança entre aquilo que nós realmente queremos fazer, mas espera, será que isto é aceito? Será que não é? Como é que eu vou trazer isto ao mundo? Portanto, há sempre uma circularidade, vamos ver uma espiral entre avançar ou não avançar e sempre procurando um equilíbrio, porque a alma chama, a alma chama. E, enfim, eu na minha história tenho, enfim, esta vontade de quebrar esta visão subversiva que vos falava há pouco, de quebrar de paradigmas. E então, mais uma vez, isto, de alguma forma, o ego dá uma aparência coerente à nossa forma de ver o mundo,
que tem a ver muito com as nossas percepções, com as nossas crenças, que são construídas. Escolhemos aquilo que, no fundo, acreditar naquilo que é real, e isso torna-se real muitas vezes. Já falámos algumas vezes sobre isso nestas aulas, mas aqui foca-se, reparem, como é que nós fazemos este equilíbrio entre aquilo que realmente queremos fazer, que muitas vezes reprimimos, que realmente às vezes vem mesmo, é aquilo que a alma chama, esta expansão, este crescimento, mas calma, depois isto pode não ser aceito, isto podemos ser criticados, enfim, a vida procura este equilíbrio de nós termos esta subtileza, esta sabedoria de saber o momento certo de agir. E enfim, é assim mais uma vez relembrar o número 24, o equilíbrio integral, a harmonia. Como é que nós fazemos este caminho? Basicamente aqui entre estes dois aspectos em nós, esta divisão nós queremos, mas calma. Há uma parte de nós que quer sobreviver, quer ser aceite, quer ser bem reconhecido. E então é preciso realmente ir estruturando muito bem aquilo que somos. E então é isso que vamos fazer hoje. No fundo, saber aprender a viver com a incerteza e no tempo em que estamos, em que claramente há aqui um paradigma novo a emergir, para além do ego, para além do medo, de amor, de aceitação, mas que ainda há muitas limitações, muitos apegos ao antigo, muitas leis e regras e burocracias, que muitas vezes ainda nos limitam. Mas pronto, faz parte, são dores de crescimento, e muitas vezes quando queremos avançar, isso faz parte de quando não é completamente fluida, porque ou nós não estamos realmente preparados, ou também, enfim, esta sensibilidade daquilo que realmente temos que fazer, então é assim muito subtil, chamando nós, tendo nós a certeza, e eu cada vez mais, depois então de chegar às 1450 meditações, costumo dizer que já é impossível não responder ao chamado da alma, no fundo, àquilo que me expande. E estou a fazer isso de forma cada vez mais equilibrada, no fundo, promovendo esta harmonia integral, sempre com desafios e aprendizagens, mas cada vez mais isso é mais fácil para mim. Principalmente amar a minha sombra, amar aquilo que realmente é a minha mensagem essencial, independentemente depois de como é que isso é aceito no mundo. Mas cada vez mais também uh, é mais fácil e é sem esforço. É uma das atitudes fundamentais. Enfim, no fundo, reparem, o ego acaba por nos poder nos limitar, mas ao mesmo tempo protege-nos. Portanto, mais uma vez, como estava na definição da palavra de sombra, prisão ou proteção. E é preciso realmente saber equilibrar, porque ambas as coisas são importantes. Ambas as coisas são bastante importantes. E têm o seu papel, senão não existiam. Então, nem negar uma nem outra, nem ir para um extremo nem para o outro. Portanto, muita importância neste caminhar sereno, compassivo e equilibrado. E amoroso, principalmente primeiro connosco, essencialmente. Enfim, mais uma vez, entre o bebê que nasce, que está a nascer, e aquele que está a morrer. Portanto, é permanente este ciclo de morte e renascimento entre paradigmas, entre crenças e percepções. Então, realmente, o Jung realmente distingue este ego da persona. O ego mais amplo, não é? Mas a persona é a parte da personalidade que apresentamos ao mundo externo. No fundo, a parte do ego. Pelo menos interpreta assim. Porquê? Porque ou pela educação, ou por medo, ou pela nossa família, ou pela sociedade, o mundo externo é esse, é o que está fora de nós, não é? Então nós procuramos essa aceitação, esse amor, essa segurança. E desde pequeninos vamos aprendendo logo, desde a criança, aprende logo quais são os comportamentos que dão mais sorrisos, dão mais aceitação. Então vai-se protegendo e muitas vezes, quando alguma coisa não é aceite, ela reprime isso, guarda no inconsciente, não compreende, mas sabe que se fizer aquilo não é tão aceito, não é tão. E então fica ali a ferida. Aí está, normalmente. Por isso é que eu trouxe a minha criança de novo para aqui, porque tem muito a ver com o número 52 da criança interior. Ou seja, naquele momento de maior inocência e vulnerabilidade, quando estávamos a caminhar com este olhar inocente e completamente aberto à vida, alguma coisa nos desaprovou, digamos assim. Pode acontecer, e então
escolhemos dividir-nos e há aqui uma mutilação por vergonha ou por culpa ou por qualquer coisa que criou ali uma ferida. E então há uma divisão, uma fragmentação, uma espécie de mutilação do ser. E então cria-se esta sombra, este inconsciente fica ali, uma espécie de demónio pessoal, que muitas vezes são os nossos maiores dons e talentos. Daí esta questão, a sombra ter este intuito aversivo, mas ao mesmo tempo é muito atrativo porque está sempre lá. E muitas vezes, quanto mais a reprimimos, mais ela quer sair. E às vezes torna-se inevitável, como foi o meu caso. Partilhei na aula anterior e vou voltar a partilhar hoje. Antes de ter lançado esta escola, um momento emocionalmente muito difícil que passei, talvez o mais difícil da minha vida. E então, relembro, todo este caminho é depois de maturidade, de crescimento, de integração, de coerência. À medida que vamos crescendo, vamos tornando adultos, vamos tendo também mais capacidade de compreender o que se passou. Daí este relembrar ser importante. E reparem, no fundo isto exige muita energia, esta repressão daquilo que somos, de parte de nós, esta mutilação exige muita energia e é um esforço muito grande. E então, quanto mais nós a reprimimos, mais ela cresce. E mais pode ser problemático. Mais pode ser realmente problemático. É nisso que vamos por aí. Portanto, todo este caminho é realmente, de novo, realçar esta preciosa singularidade, esta nossa luz. Me lembrar do António Consuegra, da Escola de Madrid, quando fui com ele também numa peregrinação à Bulgária. E no início, antes de uma respiração holoscópica, que aí sim é um mergulho também nesse inconsciente. Uma das técnicas mais famosas da escola transpessoal. E ele dizia que muitas vezes precisamente a sombra é a nossa luz não reconhecida, que não permitimos que saia ao mundo. E no fundo por isso é que eu lancei esta escola, para me ajudar a mim em primeiro lugar e a quem quiser realmente fazer este caminho de se abrir e se partilhar com o mundo, a sua mensagem essencial. Cada vez mais em coerência cardíaca, aula número 25, em inteireza e cada vez mais expressar esta preciosa singularidade. Aula número 33 da cura, que foi reforçada na semana passada, no passo 54. Ou seja, esta capacidade de nos mostrarmos ao mundo exatamente como somos. Exatamente como somos. Com tudo, sem reservas, em tudo e para o todo. E para o todo. Sem esquecer que depois isto não é acerca de nós, é mesmo o serviço. O serviço. Então, muito bem, então, mas como é que nós acedemos à sombra, a este mistério? Como é que nós fazemos isto de caçar, de buscar a sombra? E então há uma técnica interessante que se chama a projeção. No fundo, tem a ver como é que nós reagimos a pessoas, a atitudes, a causas, a discernir isto. Sempre isto faz-me muito lembrar algumas das aulas anteriores, normalmente a 22, da consciência, a carta de discernimento. Mas vamos voltar lá um pouco. Então, por exemplo, fazer-nos certas perguntas. Qual é o grupo social, ou mesmo pessoa da família, que sentimos mais afinidade? E menos? E sem razão aparente. Sem razão aparente. O que é que característica daquele grupo ou daquela pessoa nos causa mais atração ou aversão? Como é que nós reagimos a isso? E qual é a causa pela qual lutarias? O que é que realmente nos move? Nos expande? Reagimos? E onde sentes ser a tua maior fonte de humilhação ou vergonha? Para ti e para os outros. São perguntas que ficam, são perguntas de poder sem pudor, e que realmente é importante fazermos para percebermos, especialmente, por exemplo, no meu caso, que grupo sentimos mais afinidade, eu atrai muito o espírito, lá está, a visão subversiva que eu tenho, mais rebelde, o espírito livre, é algo que me atrai bastante. E ao mesmo tempo eu sei que tenho muita coisa para trabalhar para realmente isso sair. Há sempre potencial a crescer. Tenho muita dificuldade em que me cortem de alguma forma as pernas, ou mesmo em termos da natureza, a questão da poda das árvores, tudo o que seja cortar liberdades, no fundo, mexe comigo, mexe comigo. Depois também há outro lado que já irei lá. Esta causa de salvar o mundo, de criar
esta visão incrível de num mundo em que já não é preciso leis nem polícias, nem nada de burocrático, em que conseguimos comunicar de coração a coração e simplesmente somos, nos permitimos ser. Estou a formar um lugar concreto, estou a criar um lugar concreto, na verdade, do Morgado. Aí temos a sessão 105, já este sábado, para quem quiser conhecer esse espaço, no fundo, esse paraíso na Terra, essa visão que eu tenho que está a ser materializada. Esse espaço livre de abusos, em que a pessoa pode se expressar como é, esta é a minha visão, este é o meu sonho, e é isto que me atrai, que me mexe, que me move. Por isso, tudo o que é menos verdade, a questão do abuso, da injustiça, mexe comigo em particular. Um, então, estas questões são importantes para nós percebermos. E isto ainda estava mesmo a terminar a preparação da aula, e é uma das questões que se faz nesta técnica de reconhecer a sombra. Uma delas, o 10º tema, é a sombra familiar. Eu tomei consciência como, de alguma forma, também sempre do meu pai, da minha mãe, mas isto até é mais do que a minha família. Acho que tem a ver com o nosso paradigma também, que falava há pouco, estamos a evoluir, no sentido em que não está tão preocupado com o que os outros pensam, ou esta imagem de perfeição, este perfeccionismo também me foi acompanhando, e no fundo também, e muitas vezes também esta incapacidade de mostrar o que é que realmente queremos fazer e fazê-lo também. Um, Lembro o meu pai falar, então agora queres mudar as coisas, mas isto sempre foi assim. Portanto, reparem, muitas vezes acreditamos que as coisas não são possíveis de serem alteradas, muitas vezes por medo de falhar ou por opiniões dos outros. Enfim, há aqui uma sombra familiar e ancestral até que nos limita, e que é preciso agradecer, honrar, mas perceber, não, agora vou fazer diferente. Isto exige uma maturidade, uma capacidade de responder perante a vida e ao mesmo tempo honrar tudo o que foi e que me permitiu estar aqui e agora a fazer o que faço. Enfim, mais uma dança, mais uma dança, mais uma dança importante. Portanto, mais uma vez, o que é mais importante? A imagem social que passamos aos outros ou a realidade, a autenticidade? Expressar com coragem, a ação com o coração, a nossa vulnerabilidade, como realmente somos, sem mais, sem mais. E quando se fala de morte, e especialmente estou-me a lembrar da Tânia, que foi esta semana de forma surpreendente, ainda mais nos motiva, não é? O que é que realmente estamos aqui a fazer? Não é? Uma miúda incrível com 34 anos. Um, Ainda estou a absorver a notícia também. Um, Confiar que cumpriu a missão que tem e que tinha, nomeadamente da minha vida, foi muito subtil, breve, mas muito importante. E deu para sentir a energia incrível, muito bonita que ela tinha. Bem, mas vamos continuar. Como é que nós acedemos à sombra? Como é que nós acedemos ao mistério da vida, a nossa sombra? Então reparem, perguntar-nos, imagem social, não é? Aquilo que nós reprimimos, que não queremos mostrar, ok? Por aí. Onde é que tudo o que é tabus, o que é tabu para nós, ok? Em termos de críticas externas, como é que nós lidamos com a crítica? E como é que nós lidamos com o elogio também? Reparem que tem sempre o outro lado, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em aceitar o elogio, tanto ou mais que a crítica. E então reparem, onde é que nós nos desqualificamos? Dizendo que não podemos ou que não é possível. Enfim, são das coisas mais castradoras que existe, não é? E então, porque quando nós afirmamos isso, lembrar mais uma vez do Simon Sinek, porque realmente ele dizia há pouco que a gente não consegue lidar com o negativo, não é? Ou, por exemplo, se eu vos disser não pensem no elefante, imediatamente está aí o elefante. Então, quando nós dizemos que não podemos, não conseguimos, criamos essa realidade. Isto é poderoso, são pequenas coisas muito poderosas. Então, o que é que nós temos de mais, que mais tememos? Quais são os nossos principais medos? Ok? De exposição, ou de, sei lá, seja o que for. Portanto, são questões, principalmente esta questão da projeção e de ir buscar a sombra.
identificar onde é que nós, nestas questões todas, nestas perguntas que eu vos fiz, que eu fiz aqui, o que é que realmente nos faz reagir. Realmente de reagir, muitas vezes de forma desequilibrada ou desproporcionada, o que é que realmente nos faz reagir. E aí está sinais para percebermos a sombra em nós. Okay? Aspectos que realmente precisamos de integrar, de aceitar e de abraçar em nós. E então, o que é que. Isto já é preciso distinguir entre simples divergências de opinião, ok? Mas algo que realmente nos afeta emocionalmente. Algo que realmente afeta emocionalmente e nos sentimos agredidos ou abusados. Então isso aí está aí uma questão importante para trabalhar. Portanto, procurar aqui reações exageradas, desproporcionadas. Ou uma agressividade extrema, ou uma tristeza extrema, ou uma excitação. Reparem, é muito curioso, porque tudo o que não está equilibrado há aí trabalho a fazer, há aí aprendizagem. O normal é que não esteja, porque nós estamos sempre aqui a procurar lucidez para ver e compaixão para abordar. É uma boa forma. E então perceber que, seja o que for, é nosso. É nosso e merece ser amado, merece ser abraçado. É singular, é único, é precioso. Não há nenhum ser igual a nós, nem nunca mais vai haver. Portanto, isso é um motivo de grande orgulho e de grande fonte de amor próprio, de autoestima. Então, seja o que for que está aqui na nossa sombra, vamos aceitar, vamos indagar e vamos perceber o que é que está aqui. Os nossos erros, as nossas imperfeições. Reparem, isto é uma grande dose de humildade ao mesmo tempo. Lembrem-se, humildade, subir ao topo da nossa montanha, única e preciosa, mas saber que não somos nem mais nem menos que os outros. Cada um de nós é assim, não é mais nem menos. Então, tudo o que causa vício, dependência, aversão, excessiva atração, obsessão, portanto, está aí. A sombra é essa. A sombra é isso. Agora, claro, isto exige um trabalho, um acompanhamento individual e um trabalho pessoal, acima de tudo. Ou seja, excessiva depressão ou passividade ou excessiva ação, também há aqui questões a compreender, seja o que for. Basicamente é a desproporção ou o desequilíbrio. Isto realmente é uma teia, é uma teia. Mas reparem, sempre que nós sentimos aquilo que se chama o complexo do impostor, ou seja, alguma coisa está aqui, como eu agora estou-me a lembrar tudo o que fiz antes de chegar aqui a esta escola, lançar esta escola, eu dizia, ok, vou fazer isto o resto da vida. Ainda não encaixou. E sempre que nós deixamos marca, ou que fazemos alguma coisa que, isto, eticamente, por exemplo, a questão da ética, isto não é bem a minha verdade. Então, espera, para, respira e observa. Vamos viver, vamos perceber isso, vamos compreender isso. E então, reparem, no fundo, quando nós sentimos uma sensação de que não estamos a viver plenamente, não estamos a viver plenamente em verdade, relembrar o número 39 da verdade, e isto parece mais uma vez muito simples, mas é um trabalho profundo e sagrado, e muitas vezes difícil, porque exige dedicação e sentir para permitir que isto aconteça também naturalmente e que a sombra venha ao de cima, porque está lá escondida, não é? E então, muita intuição e sensibilidade, meditação, ao número 25, inteligência cardíaca. Então reparem, isto causa, quando nós nos sentimos impostores, digamos assim, acho que todos nós temos esse ponto, não é? Que sentimos que podia ter feito melhor. Muito bem, aprender, integrar, e temos sempre a vida dar-nos sempre mais outra oportunidade. Mas isso é assim, é sindrome de dor, de doença, ao número 54. Então, como é que nós curamos isso? Vamos perceber, vamos compreender, vamos trazer à luz, vamos trazer à consciência e vamos abraçar isso, vamos compreender, mais uma vez. Perceber que há um caminho a percorrer até esta visão idílica, no fundo, que eu tenho também, que foi partilhar pouco convosco, deste mundo, o céu na terra, no fundo, e o que isso significa para mim, e o que significa para cada um de nós. Não é possível alcançarmos a totalidade do nosso potencial quando negamos uma parte tão grande de quem somos e o potencial de materializar os nossos sonhos. Como é que nós, por isso é que é tão importante este tema também para esta escola, porque o que podes sonhar, podes materializar, mas se
há uma parte de nós que está ali reprimida e que não permitimos. É como caminhar coxo. Não é? Portanto, integrar e vamos avançar. Não é possível alcançarmos a totalidade do nosso potencial e materializar os nossos sonhos, tornarmos na pessoa que materializa os nossos sonhos, crescer nesse sentido, nessa capacidade, tornarmos esse líder, aula número 49, quando negamos uma parte tão grande de quem somos. Repara, é um grande abuso, no fundo. É um grande abuso de nós mesmos quando nós reprimimos, escondemos e mutilamos uma parte de nós. Mesmo quando a sobrevivência já não está em causa. Aliás, se calhar nunca esteve, mas na criança é mais fácil nós nos sentirmos vulneráveis. Mas depois, quando somos adultos, então, quando temos a nossa liberdade, a nossa independência, ao número 40, ao número 45, liberdade, independência, somos adultos. Portanto, isto tudo é um caminho de... Agora já podemos compreender aquilo que nos afetou. Mas muitas vezes continuamos a reagir como crianças. Mesmo já tendo capacidade de sermos o pai e mãe de nós mesmos. E então, não vamos mais abusar de nós. Estabelecer o limite e a fronteira. E não deixar que abusem de nós. Mas, primeiramente, mais uma vez, somos nós, muitas vezes, os nossos principais abusadores. Quando nos permitimos mutilar desta forma. E esconder aquilo que muitas vezes é o melhor de nós. Os nossos maiores dons e talentos, porque temos vergonha ou culpa, não temos a coragem suficiente para expressar a nossa vulnerabilidade, que é a fonte fundamental da nossa força. O sagrado masculino em nós. Agora já sabemos, já podemos compreender que algo não está bem, então vamos comunicar connosco, ao número 35, comunhar, entrar em comunhão connosco todos os dias, nível 1 desta escola. Portanto, perceber que não, eu sou isto. Eu sou isto. E é assim que serei. Aula número 53. O Deus em cada um de nós. Portanto, reparem, é uma escolha, mais uma vez, entre permanecermos na segurança emocional ou responder ao sussurro da alma. Ao apelo da alma. Que fica às vezes tão forte, e para mim foi 2017, 2018, ficou tão forte, e foi quando eu lancei esta escola. Agora sinto que, enfim, é a minha missão de vida e farei até ao fim nesta vida. Então, nós já sabemos que não podemos agradar a todos, vamos magoar e ser magoados, e muitas vezes isto não é feito por mal, é porque é a vida é a sabedoria maior, há uma força maior. Muitas vezes eu costumo dizer, eu não consigo, isto é mais forte que eu. E algo me guia. E é isso. E então é cada vez mais, quando estamos conectados, saber praticar esta ferida do amor, esta morte, ao número 48, e seguir em frente na compreensão deste processo. Portanto, reparem, isto exige um processo de construção do ego. O Jung fala da individuação, sombra e individuação. Qual é a morte que vamos escolher? A morte em vida? Porque ela está lá, ali sempre à nossa espreita, não é? Isto tem muito a ver com como é que nós decidimos, ou sofremos com o caminho que a vida tem para nós, ou que provavelmente até já escolhemos antes de nascer, ou aprendemos a desfrutar. Livres e felizes. É esse o caminho de aprendizagem nesta escola também. E relembrando que esta alquimia é possível, de forma cada vez mais simples e verdadeira, autêntica. Ao número 26 da alquimia, relembrar que do lodo nasce a flor de lótus, portanto, desta sombra, deste lado mais sombrio, nasce realmente aquilo que o melhor de nós. Porque, também mais uma frase do Jung interessante, se não tomamos conta da alma, com consciência e imaginação, o tal sussurro, o tal apelo, os assuntos que dependem, permanecerão em grande parte ao nível do inconsciente, por desenvolver, e tornar-se-ão frequentemente problemáticos. E quanto mais reprimimos, mais ela cresce. Quanto mais tempo passa, mais a dor, mais a doença se instala. E mais difícil se torna, até que depois a vida jamais desiste de nós. E é por aí. Portanto, reparem, se não tomamos conta da alma, nos assuntos da alma com consciência e imaginação, os assuntos que dela dependem permanecerão em grande parte ao nível do inconsciente, na sombra, por desenvolver e tornar-se-ão frequentemente problemáticos. Trazer à luz, à consciência, à matéria, à vida, ao número 22, viver o ser integral, aceitação.
Terceira atitude fundamental, aula número 8. No fundo, isto é um processo de desenvolvimento integral, de individuação, de construção do ego, de nos tornarmos adultos, conhecemos cada vez melhor e percebemos qual é o significado da nossa vida. Basicamente é o que faz esta escola. Portanto, qual é o sentido e significado de cada uma das nossas vidas? Já sabes? E é um processo, é a pergunta mais importante de quem somos e o que fazemos aqui. E isto exige um compromisso e é quase como uma dedicação natural àquilo que já viemos fazer. Então, esta aprendizagem de desfrutar, somos pai e mãe de nós mesmos. E então, dedicamos-nos com amor a abraçar a nossa sombra, a nossa criança interior. Em cada vez maior inteireza, saber conhecer e acolher. Ao encontro do nosso centro, da nossa essência. Portanto, ao longo dos 6 níveis que esta escola faz. Saber desarmar, tirar as máscaras, ir de encontro à nossa singularidade. Não ter medo de vergonha ou do ridículo e simplesmente expressar quem somos. Sem mais. Parece simples, mas é todo um processo. Todo um processo. Eu até aqui, pelo menos 40, vou fazer agora 41. Enfim, mas cada vez mais tenho esse amor próprio, esse amor pela minha história, esse reconhecimento de todos os passinhos que dei, me prepararam para estar aqui agora e continuar esse caminho. E então reparem, muitas vezes é preciso realmente um ego bem construído, bem estruturado, bem enraizado. Isso tem sido muito o meu caminho nos últimos anos, enraizar, estruturar, amadurecer, para treinar esta habilidade para responder perante a vida, esta responsabilidade. A liberdade vem com esta responsabilidade. E perceber que somos mais do que suficientes, porque somos únicos e preciosos e, antes de mais, temos de nos aprovar a nós mesmos. Mas é muito fácil aquela criança ser desaprovada e depois ser ferida, e então, mas compreender isso depois como adulto e perceber que, ok, fez parte do meu processo de crescimento e foi bastante importante também, e é esse reconhecimento e esse honrar quem foi, e para poder realmente depois caminhar com outra consciência e outra capacidade também, outra capacidade. Isso faz parte do treino. Faz parte do treino. Como dizia o meu pai, está tudo previsto, mas não há um manual, não há um manual. A gente vai aprendendo à medida que vai caminhando, vai descobrindo, à medida que vai peregrinando. Procura no sagrado da ferida que trazes dentro. Procura o sagrado. Procura aí no sagrado da ferida que trazes dentro. Daí a importância de ter voltado hoje a trazer a criança interior. Aula número 52. Relembro, estamos na aula número 55. Isto foi tudo níveis e passos para chegar até aqui. E então continuamos, porque reparem, este processo da sombra exige escavação, exige descoberta, exige confronto, exige estar lá, depois para poder suster e integrar, para depois emergir. Ok? É sempre são ciclos, e depois mais um pouco, e mais um pouco, e há sempre espaço para mais, enquanto cá estamos então nesta matéria, há sempre espaço para mais. Foi também o tema da minha peregrinação de 2018, de Sintra a Nazaré, como viver para além do medo e do ego, em 2018, 3 anos atrás. E antes desse período, 2017-2018, eu tive, mais uma vez partilho como na aula anterior, tive doente como nunca tive até algumas tendências suicidas e uma agressividade extrema. E estive até bastante ansioso, algo similar para mim à minha escala, uma espécie de ataque de pânico, antes de permitir abraçar e que esta minha luz saísse, que esta minha escola saísse para o mundo. Portanto, isto é normal e é preciso passar por isso para poder realmente acompanhar outros neste processo. Daí estar aqui a vulnerabilizar-me e a partilhar os meus momentos mais sombrios, e isto continua, mais uma vez, para além, abrir as nossas defesas, para além destas barreiras está aquilo que é mais precioso em nós, está a nossa essência, que a vida chama a ser, no fundo, partilhada. E reparem, o Jung reflete isto como uma circunambulação, algo muito circular, tipo espiral, uma espécie de labirinto espiral, cíclico, uma dança no fundo, até ao nosso centro mais precioso, mais vulnerável, mas é aí que está a nossa força.
da nossa vulnerabilidade que nasce a nossa força. E também foi assim antes de eu ter lançado esta escola, ter fundado esta escola. Portanto, como é que nós lidamos com a sombra depois deste processo de reconhecimento, neste processo de acompanhamento, neste processo terapêutico? Antes de mais uma vez, saber-nos acolher a nós. Mais uma vez, todos os níveis que eu ponho nesta escola, eu passei por eles todos e continuo a aprofundá-los. Portanto, estes 6 níveis. E então, é preciso continuar a ser este buscador, este peregrino. Investigamos e fazemos as perguntas difíceis, as perguntas de poder. Desafiamos as pessoas a fazerem certas tarefas. Por exemplo, nível 2. Aliás, começa logo no escrever a história. Não é? Parecem tarefas simples, mas são desafiantes. E eu sei um pouco o que isso significa. O nível 2, fazer uma lista do desapego das pessoas, dos recursos mais importantes. Daí, reparem, mais de 100 pessoas passaram pelo nível 1 desta escola e, não sei, eu tenho que fazer um pouco melhor as contas, mas cerca de 10% avançaram para o nível 2 porque parece simples, mas há aqui um trabalho a fazer. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Daí, continuar e reforçar esse compromisso é importante. E então, reparem, porque põe-se o dedo na ferida e é preciso uma compaixão musculada, como dizia a mãe da minha filha há uns tempos atrás, numa conversa da EDT, na Escola de Desenvolvimento Transpessoal, para permanecer ali, porque ao mesmo tempo desafiamos, mas depois acolhemos. Escuta ativa, escuta consciente, ao número 51, acolhemos, sustemos, com uma grande compaixão, aceitamos profundamente e ouvimos profundamente o que o outro diz. E é uma aceitação sem julgamento, profunda e verdadeira. E aí permitimos que aconteça para além de nós e entre nós, no espaço entre nós, onde é que não está Deus, não é? Aconteça a magia. Portanto, reparem, a pessoa no fundo, assim como a sombra, quer ser reconhecida, quer ser vista, quer ser amada, quer ser acolhida, no fundo. E é isto que fazemos em terapia transpessoal. Portanto, acolher e suster o que há, sem mais. Sem querer mudar, sem achar que não deve ser assim, sem sair dali, sem negar. É o que é o que há. Verdade. Verdade. Acima de tudo. Autenticidade. E a coragem de sermos genuínos, de sermos vulneráveis. Daí é a fonte da nossa liberdade, verdadeira liberdade e felicidade. Relembro a noção, a definição da sombra ao início, que muitas vezes é uma prisão barra proteção. Portanto, há esta dicotomia entre aquilo que é mais difícil, mas é aquilo que nos liberta. Aquilo que é a nossa vulnerabilidade é aquilo que nos dá força. São estes os paradoxos da vida. E então, como é que nós fazemos este acompanhamento? Fala-me mais sobre isso. Conta-me a tua história. O que é que estás a sentir neste momento? Que parte de ti sente isso? Aonde? Que parte do corpo? E como é que que parte de ti reage dessa maneira? Sendo a reação inconsciente, desproporcionada também, mas que está lá a querer fazer-se ouvir e sentir. E o que é que a faz sentir-se assim? Essa parte. Enfim, são questões que abrem este espaço seguro e íntimo de partilha. Okay? De trabalhar estes aspectos mais sombrios. De que necessita essa parte? De que necessitas? De que necessitas? Provavelmente para a semana, no valor da presença, vamos fazer uma técnica da presença de emoção. Porque o grande trabalho da sombra é suster a sombra, ficar lá e permanecer nesse lugar o tempo que for preciso e ver essa realidade. Permanecer nesse lugar o tempo suficiente para ver para além do óbvio. Porque o nosso protetor interno, que defende aquela criança ferida e vulnerável, reage. Então é preciso estar lá com esse desconforto, com essa dor, sem julgar, sem largar a mão. E a pouco e pouco vamos sustendo a dor,
a doença, o desconforto, até conseguir perceber, compreender as duas partes, o adulto e a inocência. Quem é criança, quem é um adulto, quem é que está a falar. E ir ali subtilmente, cirurgicamente, nesta eterna arte e dança, perceber o que é que realmente se passa. Cuidar sem reagir defensivamente. Por cá, a pessoa protege-se, este controlador interno, estes soldados internos protegem esta criança até à morte. E então é preciso cuidar. Este espaço seguro e íntimo de confiança é uma construção que é muitas vezes é muito fácil de destruir. Aliás, qualquer coisa, qualquer criação leva mais tempo, exige mais de energia, mais dedicação do que simples destruição. Então é preciso muito respeito, muita sensibilidade. Daí a meditação. O parar, respirar e observar. A presença. Vamos voltar para a semana, com certeza, a esse valor da presença. E permitir que a energia emerja. Que o que está submerso, o que está inconsciente, venha à luz. Iluminar a sombra. Com confiança, com capacidade, é um processo. No fundo, compreender os talentos que não estão a ser explorados. Portanto, rejeitarmos os lados sombrios. Compreender os talentos que não estão a ser explorados, não estão a ser potenciados, portanto, rejeitarmos os lados sombrios. Potenciados no mundo externo, porque estamos aqui para viver na matéria. Estamos aqui para sair do anonimato, digamos assim, ao mesmo tempo depois ir para além do ego, mas lá está, subir ao topo da montanha e perceber que não somos nem mais nem menos do que ninguém, mas jogar o jogo que nos cabe, que nós escolhemos. Há quem diga também que já escolhemos isto, que está tudo previsto, mas realmente é uma aprendizagem incrível. Incrível. E o caminho vai-se revelando passo a passo, assim também nestas aulas. E reparem, para a semana vamos trabalhar isto. Mais uma vez, isto tem um encadeamento. Vamos fazer a presença em emoção, muito provavelmente, na aula número 56. Relembra a criança interior, a importância da técnica que fizemos na aula número 52. Quem quiser trabalhar isto de forma mais profunda. Reparem, no fundo, tudo o que são técnicas expressivas, pintura, modelação, o barro, para expressar partes da nossa sombra, expressar aquilo que de alguma forma reprimimos, permitir-nos isso, a dança, o que trabalha com o corpo, a respiração holoscópica. Há uma técnica muito interessante que é o diálogo de vozes, que eu só fiz uma vez, mas que também faz parte da escola transpessoal. Isto já são outros níveis de trabalho. Ou a simples escrita, a simples escrita terapêutica, como se faz aqui também. Conta-me a tua história, conta a história, de 7 em 7 anos. Vamos relembrar isso, vamos trabalhar isso. Pode ser importante o desenho, enfim, há muitas formas de expressar aquilo que está que não escolhemos muitas vezes não sair para fora. Reparem, mais uma vez, isto é um trabalho que exige um desenvolvimento harmonioso, ou que se procura somente harmonioso entre a luz e a sombra. Esta dança, mais uma. Relembrar que a sombra é também quem somos. É uma parte de nós. E se nós a rejeitamos, estamos a cortar partes. Então, como é que é caminhar assim pela vida? Abraço-te, minha querida e mestre sombra. E seguimos caminho. Reparem, mais algumas questões para trabalhar isto. Assinalar uma característica da tua sombra e ligar isso com a tua vulnerabilidade. Quais são os pilares? Não é? No meu caso, partilhei a minha história também, continuo nessa senda. É o que posso fazer aqui e incentivo essa participação. Mas sei que isto é um tema especialmente difícil, mas cá estamos. Para mim, esta minha energia, muitas vezes reprimida, agora cada vez mais uma vez, há 3 anos para cá, isto harmonizou-se muito. Há um ano para cá também, estes diretos, estas partidas têm sido muito importantes, semanalmente, esta estrutura, para eu expressar ao mundo a minha mensagem, e é profundamente santo, por isso que o faço. Antes de mais, reparem, um trabalho nosso, pessoal,
e depois transborda para o mundo. Mas se eu não faço isto, por isso é que eu digo que já é impossível não fazer, porque a sensibilidade apurou-se de tal forma que já não reprimo. Porque sempre que eu reprimi ao passar muito tempo sem fazer aquilo que realmente tenho que fazer, agressividade, depressão, lá está, estas reações exageradas e desproporcionadas. Um, e isto também teve muito a ver em reconhecer, em construir muito bem a minha história, para libertar-me de apegos, um, de complexo de inferioridade, de ciúmes. Reparem, ir sem reservas, partilhar a luz que tenho, e esta singularidade que é única e que é preciosa. Então todo este processo até aqui foi muito importante. Mas estes são estes pilares sombrios da minha parte, e que também têm essa herança do pai, da mãe, em que de alguma forma foi passado que a vida era difícil e que o mundo não é um lugar seguro. E tudo isto, reparem, não é só de mim, eu digo isto em mim e sinto na minha família, mas é um paradigma. Eu olho para o Morgado e para a Mina e são paradigmas completamente diferentes, são modelos de vivência completamente diferentes. E o grande trabalho é comunicar aí, e esse trabalho está a ser feito cada vez mais, mas de tolerância e de aceitação, mas cada um de nós a fazer o nosso melhor e depois há o propósito maior que vai decidir. Está muito interessante. Estou pessoalmente entusiasmado com o nível de consciência que tenho agora e de sensibilidade também que desenvolvi. Um, Perceber realmente qual é o papel de cada um. E desde a primeira vez que pus os pés no Morgado senti que realmente ali era um exemplo não só ao nível da microescala da Alstrel, mas para o mundo, do paradigma de evolução que estamos a fazer, desde a exploração do medo ao amor, à confiança, em que realmente o mundo é um lugar seguro. E é seguro viver. Sem reservas, com tudo, em tudo e para o todo. E então, o que é mais difícil de suster no outro? É uma questão também que fica. Reparem, muitas questões ao longo desta hora já de aula, de partilha. E eu aqui fiquei com um ponto de exclamação, de interrogação. Será o abuso? Será a prisão? Será a excessiva liberdade? Enfim, já irei também falar um pouco sobre isso. Então, a importância de, basicamente, nós darmos voz à sombra. Expressar a nossa sombra. O que é que ela pede? O que é que ela pede aos nossos pacientes, a pessoas que nós acompanhamos, ou nós mesmos, seja o que for no trabalho que nós fazemos, somos seres humanos e acompanhamos outros, acompanhamos-nos a nós. E a sombra diz: vê-me, ouve-me, acolhe-me, protege-me, aprova-me, reconhece-me, ama-me, ama-me. Autoestima, amor próprio. Exatamente como sou, eu mereço ser amado, reconhecido, visto. Vive-me também. Não permitas viver aos pedaços. Terás sempre lugar em mim, que eu sou parte de ti. E Deus está em todo lado. A parte divina está em todo lado. Dar voz à nossa sombra. E isto tem uma alegoria interessante. Fala-se que a sombra é como o minotauro dentro do labirinto. Dentro de um labirinto. Bem no centro daquela espiral que falava há pouco. Mas é um minotauro, é assim, uma fera. Um demónio. Um cabeça de touro. Mas ao mesmo tempo o seu nome é Asterion, estrela. Vive no centro, na essência do nosso labirinto interno. E mais um paradoxo da vida, porque a fera é a nossa sombra, a nossa dor da vida, mas também é a nossa mais íntima natureza. Mais preciosa, mais singular. E então, é aquilo que se agita no âmago do nosso ser. Cuidar do sofrimento, da dor, com extremo respeito, para além do medo, da cólera para com a fera, para não descurar a estrela.
Esta é a arte subtil. Esta é a arte subtil. Thomas More, um autor também muito importante na escola transpessoal. Hoje falei do Jung, falei do Thomas More principalmente, abordando um tema da escola transpessoal. Reparem, no fundo, aprovação mútua, aprovação. Isto relembra-me, mais uma vez, a minha história pessoal, os incríveis terapeutas, animais e pessoas que eu tive e que tenho, todos os animais que me acompanham, como eles foram guias, guias e me acolheram. Também as árvores que me acompanham agora. E reparem, que de alguma forma me fazem ver e reconhecer e relembrar que aquilo que mais me atrai, esta natureza selvagem, livre, naturalmente livre e feliz, do mundo do céu na terra, é o caminho, mas também é preciso equilíbrio. Porque muita sensibilidade de estabelecer limites e fronteiras para não abusarmos de nós nem dos outros, com toda esta expressão de luminosidade, é preciso saber fazê-lo no nosso espaço. E isso é maturidade e equilíbrio. Porque muitas vezes a nossa luz pode ser altamente agressiva para o outro. Então saber colocar limites e fronteiras. Saber ter a nossa casa, o nosso espaço. Vai de encontro muito àquilo que eu estou a fazer no Morgado também. Pelo menos um campo de futebol para cada pessoa. Liberdade absoluta, digamos assim, mas integrada numa visão maior. Mas ter esse espaço de expressão é essencial. A pessoa poder estar perfeitamente à vontade, expressar-se, ter a sua liberdade de expressão, ter o seu espaço privado e saber dançar, dançar, sem se mutilar internamente e escolhendo partilhar-se de forma inteira e total com o mundo. Partilhar este ser integral. Porque a vida jamais desiste. Até ser impossível ou exigir demasiado esforço. Foi como aconteceu em 2017, 2018. Ou exigir demasiado esforço para continuar invisível ou anónimo. E não mais. Podemos esconder o nosso fogo de fundo. Nível 2 desta escola. A vida jamais desiste de nós. E mais cedo ou mais tarde já não aceitamos viver aos pedaços. E quem realmente ama, fica. Primeiro, ficar com nós mesmos. E renascer das cinzas, as vezes que forem necessárias. Nessa gratidão. Das aulas menos participativas, digamos assim, mas eu sei que realmente este tema não é fácil, mas muito feliz mais uma vez por esta oportunidade de partilha, de sanação e de essa gratidão com o meu dedo entalado que também está aqui na mandala da Ana, das primeiras que ela fez da gratidão, que foi um episódio da minha vida também poderosíssimo em que eu saio do quarto profundamente irritado, lá está esta reação desequilibrada, algo que estava a minha mãe e a minha irmã presentes. E eu saio e entalo o dedo na dobradiça
porta, portanto, enfim, como é que eu fui fechar a porta e fui entrelar o dedo na dobradiça ao fechar a porta, a parte interior da porta, enfim, incrível. Mas eu estava tão irritado com alguma coisa. E enfim, tinha 7 ou 8 anos e de alguma forma me relembra aquilo que realmente mexe comigo. Alguma coisa estava ali a ser contrariada ou rejeitada ou aprisionada e a minha missão, a minha mensagem essencial de liberdade é incrível. Agora, o meu desafio tem sido fazer isto de forma a que eu próprio desfrute do processo e de forma equilibrada e harmoniosa, em primeiro para mim e sendo para mim, para os outros. Umas soluções de ecologia integral em que todos ganham, em que todos tomam consciência daquilo que realmente é para ser feito e que a vida nos está a pedir. E esta criança que anda com esta luz, com este olhar, está cá e sempre guiou. Mas agora tem o adulto consciente, pai e mãe dele próprio, capaz de, com independência e com maturidade, responder cada vez melhor perante a vida. Estas energias do masculino e do feminino, cada vez mais equilibradas neste sagrado ser. História de sabedoria da alma do mundo. Vamos seguir. Hoje trago-vos aqui. Está ali a carta, eu vou ler. O derradeiro acidente. Shiono e o seu balde de água. Shiono era uma mulher muito bonita. Quando era nova, até o imperador e os príncipes andavam atrás dela. Ela recusava-os, porque só desejava ser uma adoradora do divino. Andou de um mosteiro para o outro para se tornar freira, mas até mesmo os grandes mestres a recusavam. Havia demasiados monges, e ela era tão bela que eles esqueceriam Deus e tudo o resto. Daí que, por todo lado, a porta se fechasse. Então o que fez Shiono? Não encontrando outra forma, queimou a cara e desfigurou o rosto. Em seguida, foi ter com o mestre. Este não conseguiu sequer reconhecer se era uma mulher ou um homem. Foi então aceito como freira. Estudou, meditou ao longo de 30, 40 anos. Continuamente. Até que subitamente uma noite há um ponto de viragem. Ela estudou muitos anos e foi incapaz de encontrar a iluminação. Uma noite carregava um velho balde cheio de água. Enquanto caminhava por ali fora, ia vendo a lua cheia, refletida no balde de água. Subitamente as canas de bambu que formavam o balde quebraram-se e este caiu, desfez-se em pedaços. A água espalhou-se. O reflexo da lua desapareceu. E Shiono ficou iluminado. E escreveu este verso. Deste e daquele modo tentei manter o balde seguro, esperando que o fraco bambu nunca se quebrasse. Tentei manter o balde seguro. Subitamente o fundo caiu e desfez-se em pedaços. Já não há mais água, nem lua na água. Apenas o vazio na minha mão. A iluminação acontece sempre como um acidente. Porque é imprevisível. É sombria e misteriosa. Não podemos controlar. Não a podemos fazer acontecer. Mas não me interprete mal, diz o Osho. Porque quando digo que a iluminação é como um acidente, não lhe estou a dizer para não fazer nada para alcançar. O acidente acontece apenas àqueles que têm feito muito por isso. Mas nunca acontece pelo que têm feito.
Será sorte? O que fazem é apenas uma causa que cria a situação neles, tornando-se assim propensos aos acidentes. Como se diz, a sorte procura, não é? Ou protege os audazes. Só isso. Este é o significado deste belo acontecimento. Subitamente, uma noite, quando estava a olhar para a lua refletida no balde, este caiu e a água espalhou-se e a lua desapareceu. E este tornou-se o seu ponto de viragem. Existe sempre um ponto de viragem em que o velho desaparece e o novo começa. Entre um paradigma e outro. O novo começa e em que se renasce. A água espalhou-se, não havia lua. Então ela deve ter olhado para cima e a verdadeira lua estava lá. Subitamente ela ficou desperta para esse facto. Para o facto de tudo ser um reflexo, uma ilusão, porque é visto através da mente. Ao quebrar-se o balde, a mente também se quebrou. Estava preparada. Tinha feito tudo o que podia ter feito. Tinha sido feito. Tudo o que podia ter sido feito foi feito. Fazer agora tudo e só o que podemos fazer agora. Nada foi deixado de fora. Ela estava preparada. Ela ganhara-o. Este incidente normal tornou-se um ponto de viragem. Subitamente o fundo desfez-se em pedaços. Foi um acidente. Já não há mais água, nem lua na água, apenas o vazio na minha mão. E a lição, quando o vazio está na nossa mão, quando tudo, como dizia a canção da Vanessa, este ser tudo e ser nada, a escuridão e a luz, quando está tudo vazio, quando não há ninguém, nem sequer nós mesmos. Então atingimos a face original do Zen, a face original da liberdade. Assim, não é uma certa sequência de causas que traz iluminação. Agora, a busca, o peregrino, o buscador, a intensa ânsia, a verdadeira ânsia, a nossa prontidão para fazer qualquer coisa que seja necessário. Tudo isto sem reservas, com tudo, em tudo e para o todo. Tudo isto junto talvez crie um determinado clima à sua volta, na qual o grande acidente, o derradeiro acidente, se torne possível. Convido-vos a fazer a integração, a meditação de integração. Mas para a parte final desta aula. Integrar e incorporar.
Que mais? Que mais há a dizer hoje? Esta oportunidade de partilharmos em direto. Amanhã é mais um dia bem especial. Um dia de aniversário do meu avô paterno. Ahm, Quem viveu mais tempo no Morgado também, herdade do meu pai. Estou-me a relembrar. E também aniversário de um ser bem especial. Vai fazer 3 anos. A Flora. Que mais? Esta vez, 3 cartas. No nosso quinto elemento. A força. O sagrado masculino. A força e a coragem para partilhar a nossa vulnerabilidade. No reconhecimento e aceitação da nossa própria vulnerabilidade reside a nossa força. No reconhecimento e aceitação da nossa própria sombra reside a nossa força. Joga a partida que tens que jogar. Pode ser dolorosa, mas deves jogá-la. Vieste para jogar. Na vida não existe nada a temer, mas a compreender, a entender. A discernir. Aula número 5, sagrado masculino. Força. Aula número 22, discernimento. Para desterrar o mal não há que combatê-lo, mas sim trabalhar energicamente em direção ao bem. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. A descrição que o Pedro nos faz do João diz-nos mais sobre o Pedro do que sobre o João. Discernimento, compreensão da nossa sombra. Para irmos de encontro ao equilíbrio e à harmonia integral. Aula número 24. Mantenha os olhos nas estrelas e os pés bem enraizados no chão. A maior parte das alterações humanas, das reações, escondem algum tipo de exigência, algum tipo de sombra, alguma parte de nós que quer ser reconhecida, amada e vista. O homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Sofremos ou desfrutamos? Essa é a questão fundamental. Deixamos que nos enjaulem ou seguimos caminho, sabendo que podemos, que temos tudo o que é preciso, que sabemos tudo o que é preciso a cada momento e que devemos fazê-lo, devemos jogar a partida. Tudo, absolutamente tudo, reflete um plano maior. E continua o jogo infinito. Como é que isto se manifesta na qualidade do nosso dia a dia? Essa é a questão fundamental. Lembrem-se, trazer isto para a matéria, sentir o chamado da alma, ligar ao espírito maior, mas aprender a viver com isso tudo, aqui e agora. Aqui e agora é que fazemos a diferença em cada dia. Sábado está aí a sessão número 105, passo número 105, na Herdade do Morgado. Ainda vais a tempo de reservar o teu lugar. Mais um passo importante na criação do céu na terra, ali, naquele sítio, como exemplo para o mundo. Acompanhamento individual, passamos por todo este processo. Continua, 247 € por 5 sessões. Mais do que uma sessão grátis, sem desculpas, sem. Enfim, cá estou a desfrutar enquanto espero por ti. Permitir-me aventurar-me no outro é a maior aventura, o maior fascínio.
e regressamos a casa todos os dias, onde nos sentimos seguros, e realizados e bem-aventurados. Relembra-te em cada dia, nasces para quê? Qual é a tua agenda? Qual é o teu decreto? Sabe, sentir a magia, aprende, mantém-te ao serviço, desfruta, evolui, descansa e agradece. Até já. Até já. E vamos finalizar com mais uma vez o exercício. Que já chegámos aos 40 dias, começámos na aula de liderança e hoje provavelmente será a última vez que vou ler e finalizar esta aula também desta forma. Lembra-te, na realidade, não és só a conversa que ouves dentro da tua cabeça. És o ser que ouve essa conversa. Desperta o testemunho consciente. O exercício do Ken Wilber, no livro de Inteligência da Alma, de José Maria Dório, fundador da Escola de Desenvolvimento Transpessoal, que nos levou a mais este mergulho hoje. Na nossa sombra. Tenho um corpo, mas não sou só o meu corpo. Posso ver e sentir, e o que se pode ver e sentir não é o ser autêntico que vê. O meu corpo pode estar cansado e excitado, doente ou são, sentir-se ligeiro ou pesado, e isso não tem nada a ver com o meu ser, com o meu eu interior. Tenho um corpo e não sou o meu corpo. Tenho desejos, mas não sou os meus desejos. Posso conhecer os meus desejos, e o que se pode conhecer não é o autêntico conhecedor. Os desejos vão e vêm, pairam na minha consciência e não afetam o meu eu interior. Tenho desejos e não sou os meus desejos. Tenho emoções, mas não sou as minhas emoções. E o que se pode perceber e sentir não é o autêntico perceptor. As emoções passam através de mim, mas não afetam o meu eu interior. Tenho emoções e não sou as minhas emoções. Tenho pensamentos, mas não sou os meus pensamentos. Posso conhecer e intuir os meus pensamentos. E o que pode ser conhecido não é o autêntico conhecedor. O autêntico ser, o autêntico perceptor. Os pensamentos vêm em mim e logo me abandonam. E não afetam o meu eu interior. Tenho pensamentos, mas não sou os meus pensamentos. Sou o que fica, um puro centro de percepção consciente. Um testemunho equânime de todos esses pensamentos, emoções, sentimentos e desejos. Santo descanso. Uma boa noite. Gratidão.